Eu sou a Jordana, bióloga responsável aqui pelo Orquidário Tradição. E vamos continuar com os nossos vídeos e hoje nós vamos falar sobre os dendróbios. Vamos começar com os mais comuns, mais simples nesse vídeo e posteriormente nós vamos colocando espécies mais exóticas para vocês. Então, agora para o mês de setembro, final de agosto, setembro, é uma época em que várias espécies de dendróbios estão fazendo floração. Muito importante nessa planta é que para uma boa floração, ela fique já no início do frio, ali pelo mês de maio, junho, até desenvolver os botões florais, com uma escassez de água. Então não é bom manter o substrato dela sempre encharcado. É melhor manter ele mais sequinho, substrato mais sequinho, e borrifar, trabalhar mais borrifando a parte aérea, que é a parte vegetativa da planta. Então, quando começa a esfriar, maio, junho, até julho, fim de julho, início de agosto, sempre borrifando água, não deixando a planta ficar encharcada. Por quê? Porque esse é um segredinho dos dendróbios. Se você mantém eles sempre úmidos, ao invés de colocar nesses entrenós as flores, eles vão colocar mudas, que nós chamamos de cakes. Aqui então um exemplo de cake ao invés de flor. Esse outro aqui, o exemplo então, nos entrenós saindo os botões florais. É claro que para uma planta se manter saudável e fazer uma floração bonita também, nós não podemos esquecer de usar sempre a nossa adubação. Quando ela chegar no período ali de maio, junho, que você já vai reduzir a quantidade de água, vai fazer mais borrifamentos, você já pode incluir o adubo de floração nessa etapa, que é quando a planta já está se preparando para florescer. E depois que ela já acabar de fazer as florzinhas, aí começa a passar o adubo de manutenção normalmente. Se por um acaso você tem o cake, que é o brotinho desenvolvido já com as raízes, você quiser tirar e botar em outro vasinho, quando ele já tiver com ao menos três raízes bem desenvolvidas, você destaca ele da planta, coloca em outro vasinho, reinvasa ele, e aí sim pode começar a passar o adubo de crescimento e enraizamento, certo? Bom, nessa época do ano, mais ou menos, a maioria dos dendróbios, principalmente esses híbridos com o dendrobium nobile, eles vão estar apontando essas gemas de botão de flor. Alguns que já estão um pouquinho mais adiantados já vão estar como este aqui. Esse dendrobium nobile e os híbridos do dendrobium nobile, que são dessa aparência aqui, só tem diversas cores. Eles se adaptam muito bem para o cultivo em árvores. Então, muitas pessoas querem saber qual espécie que pode colocar na árvore, principalmente a nossa região aqui no sul, que tem o inverno mais rigoroso, pode colocar o dendróbio, desde que a árvore tenha uma cobertura, uma copa mais avantajada, pode colocar que ela se adapta muito bem. Essas espécies de nobile, elas vêm de uma região da China que tem um clima parecido com o nosso, com o inverno também, com temperaturas baixas. Então ela se adapta bem. Algumas pessoas até pensavam que essa planta ela era nativa aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil também, porque vários lugares que você vá por aí, até tem algumas praças em cidades que tem nas árvores forradas de cima a baixo com essa espécie, mas ela não é nativa daqui, ela vem de todo o continente asiático, principalmente da China. E ela se adapta tão bem aqui que ela foi se proliferando e ficando mais conhecida. Ela também é perfumada, tem um perfume muito bom e é uma planta para quem, por exemplo, está iniciando o cultivo, trabalhar bem com ela, porque ela não exige cuidados muito intensos, ela é uma planta de fácil adaptação e cultivo. Então, toda a linha de dendrobium nobile e híbridos dessa planta podem ser utilizadas para quem está começando a cultivar orquídeas, que vai ter sucesso com certeza.
O Dendrobium, ele aceita diversos tipos de substratos, tanto a casca de pinos, a fibra de coco, e também vai muito bem no esfagno, desde que lá no período de inverno você não deixe ele encharcado, sempre mantenha daí o esfagno mais sequinho. Como eu vou mostrar para vocês aqui nesse vasinho, sempre que for utilizar o esfagno, não esquecer de colocar o cascalho, brita, no fundo do vaso, encostar as raízes, aqui dá pra ver que tem um pouquinho de raiz da planta bem em cima no cascalho, e ao redor, então, preencher com o esfagno. Assim como tem essas espécies híbridas que fazem umas folhas bem grandes, às vezes fica difícil de manusear, existem também algumas que são com um vegetal um pouco menor e já fazem florzinhas também, que é muito prático pro dia a dia da pessoa. Para quem tem pouco espaço, mora em apartamento, às vezes também. Então tem esses híbridos com um vegetal um pouco menor e que são bem floríferos também. Aqui para mostrar para vocês uma espécie de Dendrobium que é o Pierardi. Ele é uma espécie que ele tem as folhas caducifolhas, ou seja, antes de fazer a floração, ele vai perder todas as folhas da planta. Então muitas pessoas às vezes têm esse exemplar e acabam ficando preocupadas porque está amarelando e caindo todas as folhas. É um processo normal deste Dendrobium, Dendrobium Pierardi. Então, ó, aqui já dá para ver as folhas. Aqui já caíram todas e aqui já estão, ó, todas amarelas e elas vão cair. Assim que caírem todas as folhas, mais ou menos perto de novembro, ele vai começar a emitir aqui nos entre nós também, como se fossem uns olhinhos, umas bolinhas, e logo vai encher de flores por todos esses bulbos que já estão sem folhas aqui. Quando acabar as flores, aí sim ele vai começar a brotar novos bulbos cheios de folhinhas verdes. Vai passar o resto do ano até perto da floração com as folhinhas. Só mesmo quando ele for se preparar para florescer é que vai perder as folhas e fazer o processo de floração. E também, também uma moto passando nesse momento para atrapalhar a filmagem. E também aqui nós temos uma amostra do Dendrobium Kingia. Esse aqui, ele é da Austrália, um pouquinho diferente do nobile e da maioria dos outros dendróbions que vêm da Ásia. Então, o modo de cultivo é parecido. Ele só não tolera temperaturas tão baixas quanto os outros tipos de Dendrobium nobile. Ele requer um pouquinho de cuidado quando tiver o clima mais frio no inverno. Mas do mesmo modo, as regas devem ser diminuídas, o borrifamento deve ser feito mais na parte do vegetal das folhas para evitar que ele encha de cakes e você não veja flor nenhuma, certo? Ele pode ser nesse tom de cor-de-rosa, que é o tipo, é a planta que existe em maior abundância. E existem duas variações, que é a planta alba, onde ele vai ser todo branco, e a semi-alba, onde ele vai ter as pétalas, o contorno branco e só o labelo aqui, essa parte de dentro, que vai ser cor-de-rosa. Então, albo, semi-albo e o tipo que é rosa. Aqui dá pra ver o estágio inicial, onde ele coloca os raminhos de flor. O interessante é que no mesmo bulbo, que já floresceu uma, duas vezes, ele também faz flor por vários anos. Então evitem de ficar tirando os bulbos que já deram flores dessa planta, porque ele continua fazendo flores. Ele tem várias gemas de floração em cada bulbo. Aqui, se vocês conseguirem observar, então essas pontinhas secas era onde ele já tinha dado flor no ano anterior. E aqui do ladinho, então, é aonde está saindo o novo galinho de flor dele, ó. Esse aqui também, ó, que já dá pra ver mais adiantado, o que estava o ano passado e os dois deste ano. E por último, então, o Dendrobium lodigese, que é um dendróbio muito fácil de cultivo também. Para quem está iniciando ou quem já tem algumas espécies, vale a pena ter essa na coleção. Algumas folhinhas ele perde, mas não 100% delas. E também aqui nos entre nós ele faz as flores.
A flor, ela é bem grande em relação ao tamanho da planta, né? Ela não fica muito maior que isso aqui, ela só vai se emaranhando no vaso, mas o comprimento do bulbo não varia muito desse tamanho. Algumas pessoas também costumam cultivar ele em árvores, também ele pode ser cultivado em árvores. Bom, pessoal, para esse vídeo eram essas espécies de dendróbio que eu tinha para apresentar e falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir os nossos vídeos e de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pelos comentários que vocês vêm deixando com sugestões. Vão dando um direcionamento para nós na hora de gravarmos. E também pelo carinho. Fico bem agradecida pelo carinho e os beijos que vocês ficam mandando. Adorei os beijos floridos que eu tenho recebido. Que nós possamos continuar assim ainda por muito tempo. Um abraço e até mais.